De um lado estava o império naval da era clássica, Atenas e a Liga de Delos. Do outro, Esparta, com o mais poderoso exército grego, e a Liga do Peloponeso. Após serem aliados contra o Império Persa, atenienses e espartanos mediram força pela liderança do mundo grego. Conheça agora a Era de Ouro da Grécia Clássica. Mas antes, lembre que este é um vídeo parte de uma série e você pode receber notificações semanalmente, desde que esteja inscrito e tenha acionado o sininho aqui do canal. Se gostar, curta, compartilhe e examine nossa bibliografia e outros temas e vídeos em playlist aqui do canal. Seja muito bem-vindo ao Observatório 7, pois aqui você encontra uma forma única de contarmos a história, integrando 7 disciplinas, sendo elas a história, filosofia, teologia, arqueologia, antropologia, ciência e arte. O vídeo que você verá está repleto de generalizações e simplificações utilizando de imagens livremente reinterpretadas, exceto quando for notificadas por legenda. A letra grega lambda foi usada pelo exército espartano para simbolizar seu país, a Lacônia, região sudeste da península do Peloponeso, hoje na Grécia. Segundo a mitologia, a cidade fora fundada por Lacedemônia, um rei casado com a rainha Esparta, portanto, ele dando nome ao país e ela à capital. A fase semilendária de Esparta está associada aos descendentes de Hércules e reis como Menelau e Helena de Esparta, depois levada para Troia. Entretanto, a civilização micênica definhou no final da Idade do Bronze e, segundo Heródoto, a região foi tomada pelos dórios que vieram do norte. O símbolo de Atenas era a coruja, a mascote da deusa da guerra e da sabedoria, Atena. Segundo o mito fundador, Atenas surgiu em homenagem à deusa que, em competição contra o deus Poseidon, convenceu os habitantes de que ela oferecia as melhores dádivas, dando a eles a primeira oliveira domesticada. No entanto, assim como Esparta, Atenas foi habitada desde a pré-história e foi um importante centro micênico durante a Idade do Bronze, que também entrou em decadência no final deste período. Mas, ao contrário dos demais, mesmo depois da invasão dórica na Grécia, Atenas sempre defendeu que eram descendentes dos jônios puros. Durante a Idade do Ferro, sua localização a fez um fervoroso campo comercial que daria a sua identidade. Atenas ficava no topo de montanhas que davam para um vale, tendo 20 quilômetros deste o porto no Golfo Sarônico. Na era clássica, os atenienses haviam construído uma muralha ao redor da cidade que a conectava ao porto dos Pirineus. Esparta era às margens do rio Eurotas e no meio de montanhas que serviam como fortaleza natural, mas lhe mantinha longe do mar. Por isso, Esparta tinha um porto vassalo chamado Giteio, no Golfo da Lacônia. O historiador ateniense Tucídides diz que na época da Guerra do Peloponeso, Atenas tinha 40 mil cidadãos preparados para a guerra, enquanto Esparta tinha 50 mil. É claro que cidadão era apenas o grego natural destas cidades, homens e maiores de idade. O número das famílias era ainda muito maior e dos escravos de ambas as cidades ainda 2 ou até 3 vezes maior. Tanto atenienses quanto espartanos tiveram papéis fundamentais nas guerras contra os persas, mas foram os atenienses quem mais enriqueceram depois que as guerras acabaram, ficando com uma frota que dominou o comércio sem rivais. A primeira grande diferença entre as cidades era a forma de governo. Esparta era uma oligarquia, ou seja, um estado governado por um pequeno número de pessoas ricas. Eles tinham 2 reis de 2 famílias diferentes que governavam com poderes iguais.
Aristóteles descreveu os reis de Esparta como generais perpétuos, e eles eram, na verdade, militares que ocupavam a função de sacerdotes, numa sociedade altamente religiosa e vinculada ao oráculo de Delfos. Esparta tinha um conselho para casos civis e criminais conhecidos como éforos, e um conselho de anciãos com mais de 60 anos conhecidos como gerousia, que, entre outras coisas, examinava cada recém-nascido e descartava qualquer criança considerada fraca fisicamente. Os anciãos eram eleitos das nobres famílias pelo Conselho de Cidadãos Apella. Atenas, da Idade do Ferro, começou governada por tiranos, como já mostramos em episódios anteriores desta série, mas gradualmente o desgosto popular foi tão grande que os aristocratas como Solon e depois Clístenes evoluíram o governo para uma participação popular que chamaram de democracia ateniense, onde os homens acima de 20 anos podiam votar, divididos em 10 grupos que eram como colégios eleitorais. Eles elegiam 50 membros do Boule, um conselho que governava diariamente a cidade e era aberto aos cidadãos. Os cargos públicos ou magistrados eram trocados periodicamente por sorteio, exceto os generais de guerra e os tesoureiros, que eram escolhidos por eleição. Para evitar que qualquer político se tornasse muito poderoso, uma vez por ano eles podiam escrever um nome num caco de cerâmica e lançar num jarro. O nome mais votado recebia o exílio durante um longo tempo, chamando isso de ostracismo. O ensino grego, que praticamente forjou a primeira base da cultura ocidental, também encontrava diferenças em Atenas e Esparta, de acordo com as propostas ideológicas de cada uma destas cidades. As meninas eram educadas pela família em casa, num local doméstico chamado gineceu. Já a educação dos meninos era feita nas artes e no pensamento e desenvolveu a filosofia e o conceito de paideia, um tipo de percepção abstrata que definia o desejo do homem se tornar o cidadão perfeito, tendo a justiça como fundamento. Não havia o modelo de escola como temos hoje, mas o Estado já educava a partir dos 7 anos. No caso de Esparta, para a guerra, já que o espartano não trabalhava, era apenas soldado em tempo integral, vivendo dos seus escravos. E no caso de Atenas, um jovem era preparado para saber falar e convencer pela retórica na ágora, o principal local da cidade para manifestação política, onde se tomavam vários rumos. Ambas as cidades eram guerreiras, mas Esparta ensinava a obedecer, enquanto Atenas ensinava a questionar. Os dois modelos eram completamente diferentes. Em Atenas, os meninos estudavam dos 7 aos 12 anos no elementar. Em Atenas, de manhã, se estudava música e ginástica, e à tarde, leitura e escrita, acompanhados por um escravo que cuidava deles, chamado de pedagogo, palavra que significava preceptor, mestre, guia ou condutor. Literalmente aquele que conduzia a criança até o saber. Em Esparta, dos 7 aos 12 anos, eles recebiam a instrução intelectual, atlética e era ensinado a roubar sua própria comida, suportar a dor, desconforto e zombaria, assim como ensinado a sempre falar de forma lacônica, ou seja, com poucas palavras, zombando de seus adversários e os intimidando psicologicamente. Em ambas as cidades, após os 12 anos, o garoto era monitorado por um homem adulto para servir de Erastes, alguém que mantinha relações românticas com ele e o incluía na sociedade. Enquanto em Atenas, dos 16 aos 18 anos, os ricos concluíam o estudo com os filósofos no ensino superior. Em Esparta, aos 20 anos, eles começavam a participar das expedições militares, se formando no agogê somente aos 30 anos,
quando recebia permissão para ter sua própria família. Ganhava terras e escravos chamados ilotas para cultivarem esses campos. Atenas e Esparta, tendo a mesma cultura grega, não podiam ser mais diferentes. Esparta odiava inovações que ameaçavam as suas tradições. Atenas trazia novidades do mundo inteiro, da Índia, da Bretanha, chegavam em seus portos. Esparta esnobou a arte, Atenas devotou-se à arte, tremendamente favorecida por seu líder eleito nesta época, chamado Péricles. E agora nos dedicaremos a contar o apogeu ateniense, mas fique tranquilo, Esparta ainda fará parte do final desta história. Como vimos em episódios anteriores, Péricles tinha tudo em suas mãos, o dinheiro e a política, onde ele subornou até que conseguiu enviar para o exílio todos os seus concorrentes, chegando ao poder em 461, aos 34 anos, onde ficou até a sua morte com 66 anos. Péricles era ambicioso, tirava do caminho quem precisasse tirar, mas era absurdamente excelente líder e administrador. Em uma geração, ele enriqueceu Atenas e a si mesmo, apostando na estratégia naval e portuária, alimentando a cidade através de um corredor de muralhas até a cidade onde o povo vivia protegido do lado de dentro. Conforme o costume de Atenas, foi casado com uma parenta com quem teve 2 filhos. Depois se divorciou e a ofereceu a outro marido com o consentimento de seus parentes. A mulher em Atenas e Esparta era vista como apenas uma fábrica de bebês e pouco mais que isso. Mas Péricles, em seu segundo casamento, casou-se com uma prostituta chamada Aspásia, a quem tratava como igual, e isso escandalizava os atenienses. Seus inimigos a odiavam e acusavam Aspásias de assediar as mulheres alheias para as perversões de Péricles, que defendia sua esposa de maneira feroz, inclusive contra seus filhos com a sua primeira esposa. Mas na sua casa havia um jovem promissor descrito como bonito, perspicaz, carismático e eloquente. Seu nome era Alcebíades, e este rapaz de nobre família perdeu seu pai para a guerra contra os espartanos e foi criado por Péricles. O problema é que, para compensar seus muitos talentos, Alcebíades era egoísta, ambicioso e sem escrúpulos. Ele viria a se tornar um dos grandes generais da Guerra do Peloponeso. Péricles era um aristocrata culto, ele acreditava que Atenas devia financiar as artes de modo que o poder deles fosse lembrado para sempre. E com isso recorreu à estratégia dos antigos faraós. A Acrópolis, a parte alta da cidade, com seus templos, estava em ruínas desde que os persas a destruíram 20 anos antes. E Péricles propôs uma construção monumental e simbólica. A construção milionária para a época usou 20.000 toneladas de mármore e Péricles estava pessoalmente envolvido, constantemente criticado, mas quando o templo foi concluído, seus críticos se calaram. O Partenon é desenhado milimetricamente para disfarçar a distorção óptica. Na verdade, não há ângulos retos no templo, os pilares ondulados vão até o chão, que é curvo, para dar a aparência de perfeição. Até hoje é motivo de estudo, onde percebem-se as linhas e medidas matemáticas das chamadas proporções douradas. Era uma obra para ser vista de longe, no topo da cidade, refletindo sua riqueza e sucesso, mas também um templo simbólico para ser visitado, onde o friso do Partenon, com 150 metros, mostrava esculturas de uma grande procissão, na qual todos os tipos de cidadãos eram mostrados, celebrando com isso a democracia. Os monumentos de antes só mostravam heróis e aristocratas, mas o povo e uma visão de si mesmos no templo sagrado, unidos ali contra os persas, a ameaça contra o estilo de vida grego, foi a primeira vez que alguém retratou uma obra desse tipo.
e foi uma jogada genial de populismo de Péricles. O grande nome artístico do Partenon foi Fídias, o desenhista e escultor amigo de Péricles, que se consagrou por fazer a estátua de Zeus no Templo de Olímpia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Péricles contratou Fídias para os trabalhos do Partenon, onde ele produziu, além de relevos, 2 estátuas de Atenas, uma para o recinto interno do templo, com 12 metros de altura, feita em marfim recoberto de ouro, outra do lado de fora, em tamanho colossal, em bronze, que era avistada de muito longe, brilhando ao sol e tendo despojos de guerra dos persas aos seus pés como sinal de sua vitória. Fídias envolveu Péricles num mar de denúncias, pois o povo dizia que a obra era superfaturada e Fídias roubava ouro destinado ao revestimento da estátua. Você pode achar que a Atenas de Péricles era um protótipo de capitalismo cheio de suborno, desvios de verba, exploração de estados mais pobres, favorecimento dos ricos, politicagem, assassinatos e traições. E era tudo isso, mas a diferença para Esparta é que ali você poderia criticar os líderes e até concorrer contra eles, pois a democracia conferia ao líder status de funcionário e não de um monarca como em Esparta. Bom, é claro que os críticos também tinham que enfrentar as manobras do sistema e da lei, e o sistema pertencia a Péricles, que era imensamente popular. Como um mecenas das artes, Péricles se cercou das maiores mentes da Grécia, absorvendo deles tudo o que podia e utilizando para o seu governo. Entre estes estava Hipócrates, um dos primeiros médicos que deixou um corpo de textos e tratados sobre os mais diferentes assuntos como anatomia, diagnóstico de doenças, epidemias e a própria personalidade humana. Embora acreditasse nos deuses como Apolo e Esculápio relacionados à medicina, Hipócrates rejeitou as práticas mágicas e buscou uma medicina naturalista. Ali estavam também os primeiros historiadores, como Heródoto, que temos um episódio especial aqui no canal, que era amigo de Péricles, assim como Tucídides, testemunha ocular que escreveu a história da Guerra do Peloponeso, e Xenofonte, que era um soldado mercenário e discípulo de Sócrates. A cidade dos pensadores tinha os gênios mais diferentes, como os sofistas, os primeiros professores pagos da história, que viviam itinerantes e por dinheiro ensinavam ou usavam sua oratória para defender determinados políticos. Eram relativistas, como Protágoras, que dizia que o homem era a medida de todas as coisas, ou Górgias, o pai do pensamento paradoxal, que tinha entre seus seguidores o próprio Péricles, Alcebíades, Diógenes Laércio, também um historiador, e Sócrates, o primeiro a ensinar como escrever discursos, que implantou a retórica na cidade de Atenas. Nem todos eram atenienses, alguns vinham para Atenas pelas oportunidades e liberdade que o local oferecia, outros passavam por lá, como se supõe que Parmênides tenha passado quando Sócrates ainda era um jovem. Péricles tinha também ao seu serviço o arquiteto Hipodamo de Mileto, que também era médico, matemático, meteorologista e filósofo. Ele é considerado um dos pais do planejamento urbano e organizou o sistema de quadras, esgoto e abastecimento do porto de Pirineus, que servia a Atenas. Enquanto no campo artístico, as crenças gregas eram um terreno propício para a escultura. Policleto foi conhecido como o pai da teoria da arte ocidental. Ele esculpiu deuses e atletas por toda a Grécia, escreveu talvez o primeiro tratado teórico. Sua obra Doríforo foi considerado o ideal de beleza e proporção da Grécia clássica. Infelizmente, tudo o que temos são cópias de suas esculturas originais que se perderam totalmente, como Amazona Ferida e Diadúmeno, obras que influenciaram a arte romana e do Renascimento. Outro escultor famoso foi Miron, conhecido por sua obra-prima, o Discóbolos, que retrata um jovem atleta nu
Como de costume, estavam os atletas em movimento para arremessar o disco. A escultura se tornou tão icônica que foi inúmeras vezes copiada no mundo antigo. Ela representa o auge artístico daquele mundo quando pela primeira vez o realismo, a expressão emocional e o movimento enalteciam todo o ideal de beleza grega focado no ser humano. Mas este idealismo expresso nas artes e filosofia só era contrariado por um homem considerado feio, de olhos saltados, nariz estranho e cabeça grande. E dizia que com suas perguntas provocativas ajudava a verdade a nascer de dentro de cada pessoa. Ele dizia que seus olhos eram mais belos porque, sendo saltados, chegavam antes ao objeto visualizado, que seu nariz era mais belo porque, sendo maior, cheirava melhor do que os outros. E com essa sua argumentação, tirava todos do sério. O nome dele era Sócrates. Quando ele questionava os líderes de Atenas, enlouquecidos, eles alugavam sofistas para tentar rebater a busca de Sócrates pela verdade. Foi nesta época que os espartanos invadiram os campos atenienses e Péricles continuou confinado no seu porto e suas muralhas, até que um problema que ninguém poderia prever ou controlar chegou exatamente pelo porto e desenvolveu-se graças à lotação dos atenienses dentro das muralhas. Era uma pandemia que hoje apenas chamamos de a peste de Atenas e matou 1/3 da população. Tucídides estava lá e descreveu a morte pela peste com calores, febre, úlceras violentas e diarreia incontrolável, num sofrimento acima da capacidade humana. A peste levou a questionamentos morais, abalou a crença nos deuses, nos suntuosos ídolos da Acrópolis e nos líderes. Péricles ficou doente e o homem mais poderoso da Grécia morreu depois de 6 meses de agonia em 429 a.C., por uma doença trazida pela estratégia de porto e muralhas que ele mesmo tinha delineado e que enriqueceu a cidade. Péricles era popular por financiar poetas como Simônides, dramaturgos como Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes. Nestas obras, a tragédia grega mostrava que os homens mais cultos, poderosos e preparados não podiam mudar o destino que lhes fora atribuído, como Agamemnon, Édipo e outros. Estes personagens ilustravam aos atenienses como a grandeza era frágil, mas agora a tragédia era a realidade em Atenas e foi o próprio Péricles vítima dela. A grandeza cavou a própria destruição. Plutarco diz que as mudanças foram imediatas à morte de Péricles, como corrupção e crimes que se seguiram, mostrando aos seus inimigos que seu odiado governante havia sido, durante tanto tempo, na verdade, o protetor de Atenas. Seus sucessores começaram a se devorar politicamente pelo poder, enquanto a guerra entre Atenas e Esparta seguia. No mar, os atenienses levaram vantagem, mas, diante de uma tempestade, recuaram a Atenas sem resgatar os que caíram pelo caminho. Então, esperando serem recebidos como heróis, foram presos. Quando o povo, convencido por oradores subornados, incitou a multidão a saciar sua frustração punindo alguém. Apenas Sócrates se levantou contra a fúria popular, mas foi inútil e os melhores generais de Atenas foram mortos. A guerra entrou em impasse até que, em 415, convencidos especialmente por Alcebíades, se propuseram lutar na Sicília e derrotar os aliados dos espartanos. Foi uma péssima decisão, numa guerra muito longe de casa, dispendiosa, sem retorno prático, apenas por vaidade e contra um povo determinado a resistir.
Depois de longa jornada, as tropas chegaram até a Sicília e os generais atenienses se desentenderam. Alcebíades voltou para Atenas para responder acusações de desrespeito, mas vendo-se condenado à morte, desertou para o lado espartano, persuadindo os espartanos a socorrer a Sicília, que tornou-se, por analogia, o Vietnã de Atenas, que, derrotada, perdeu 50.000 homens de sua liga, desmoronando sua capacidade militar. Alcebíades, criado como filho de Péricles, levou os espartanos a construir um posto contra os atenienses, bloqueando seu acesso aos campos. Os persas, percebendo a debilidade, bloquearam as rotas navais, a comida não chegou ao porto e a pobreza chegou a uma geração que cresceu depois da riqueza. Inacreditavelmente, Alcebíades seria acusado de ter um caso com a rainha espartana e, com seu dom de se meter em confusões, fugiu para a Pérsia, atuando à distância, incentivando revoltas e rebeliões dentro de Atenas de 411 a.C. Mestre das intrigas, conseguiu ser readmitido em Atenas um ano depois e comandou a esquadra contra os espartanos, mais uma vez virando de lado e tendo algumas vitórias para os atenienses. Porém, derrotado em 406 e 405, Alcebíades fugiu para a Pérsia, onde foi finalmente assassinado. Os espartanos sentiram o cheiro da fraqueza dos atenienses, apertados no cerco, e a fome em 404 a.C., quando então os atenienses renderam-se ao comandante espartano Lisandro. Os termos espartanos foram simples: derrubar a muralha e destruir a frota naval, e assim acabou o Império Ateniense, que nunca mais liderou a Grécia, mas permaneceu como a cidade referência da arte, ciência e filosofia. Humilhados, os líderes queriam um culpado para sua derrota, então voltaram-se para o único homem que, através de seu questionamento honesto, poderia tê-los salvado: Sócrates, que por 50 anos havia atacado e questionado as tradições atenienses e as decisões do governo, foi preso por questionar a religião do Estado e corromper a juventude. Condenado à morte em 399 a.C., ele bebeu tranquilamente o veneno cicuta, despediu-se dos amigos e deixou a famosa frase: "A vida irrefletida não vale a pena ser vivida." Ele não deixou escritos, mas entre seus seguidores estava um jovem chamado Platão, que ensinaria ao mundo que as pessoas que não têm coragem de submeter-se à autocrítica viverão numa sociedade que, pelo mais que se torne rica e suntuosa, ainda assim está em trevas e condenada. Sócrates não foi morto por outra religião, nem por outro regime político. Sócrates foi morto por seu próprio povo, a quem tentava ajudar. Foi morto por políticos com orgulho ferido, por um povo incapaz de reconhecer seus erros e porque ele mesmo, por sua personalidade, não suportou viver entre os tolos que queriam tirar seu direito de expressar-se. Mas seu legado foi aperfeiçoado e transmitido, forjando a filosofia como antes e depois de Sócrates, até que seus ensinos se espalharam por todo o mundo. Perderam para si mesmos, porque cultura não significa moralidade, riqueza não significa caráter e beleza não define a verdade.